Meus irmãos, eu queria meditar com vocês hoje na palavra do Senhor, na carta que Paulo escreveu, a segunda carta à igreja de Corinto. No capítulo 4, nós vamos ler 3 textos sequenciais. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. E eu queria meditar com você sobre os motivos pelos quais nós não desanimamos. Quais são os pilares da perseverança cristã? Porque o cristão, mesmo em meio às dores, às dificuldades, às lutas, às tribulações, ele persevera. Por que ele continua guardando, cultivando, alimentando e perseverando em sua fé? Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, esse apóstolo que foi um desbravador, o homem experimentado na dor, no sofrimento, nas angústias, nas aflições, homem esse que enfrentou todas as perseguições, foi perseguido pelos gentios, pelos judeus, pelos religiosos, pelos governos civis. Esse homem que experimentou açoites, prisões, calúnias, difamações, e mesmo preso, ao invés de desanimar, ao invés de desfalecer, ao invés de murmurar, ele está encorajando os irmãos a perseverar. Quais motivos eram esses? Quais fundamentos Paulo tinha em seu coração para perseverar? E nós vamos ler esses textos nos quais Paulo nos apresenta onde estavam ancorados esses pilares. Qual era a base que sustentava toda a sua perseverança, toda a sua confiança e toda a sua esperança no Senhor? Segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, o capítulo é o capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo 8 até o versículo de número 10. Posteriormente nós leremos a partir do versículo 16 do mesmo capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Versículo 16: por isso não desfalecemos ou não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Capítulo 5: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre
de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Se você pudesse repetir comigo o versículo de número 6, principalmente a primeira parte, aquilo que nós chamamos de parte A do versículo, essa primeira parte, eu vou dizer e a igreja repete: pelo que estamos sempre de bom ânimo. Mais uma vez, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Meus irmãos, essa segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ela é reconhecida como a sua carta mais autobiográfica, ou a sua carta mais pessoal. Nessa carta, Paulo ele vai abrir o seu coração, ele vai expor de maneira franca todos os seus sentimentos, mas também, para a nossa alegria e para o nosso ensino, as suas mais profundas convicções. É por isso que essa carta é chamada a carta mais concentrada em consolo do apóstolo Paulo. Nessa carta, Paulo fala das suas lutas, Paulo fala das suas angústias, Paulo fala o quanto ele sofreu por meio das perseguições, por meio das calúnias. E agora, curiosamente, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma das igrejas que por um comportamento de alguns determinados irmãos imaturos, Paulo também sofreu no seio da igreja, por causa da incompreensão, por causa do falatório inútil e de algumas injustas acusações que ele sofreu pela própria igreja que ele está escrevendo. Mas nós precisamos destacar que esse homem que está escrevendo esse texto que nós lemos é um homem experimentado na dor, no sofrimento, e o maior motivo que o fez sofrer foi justamente o evangelho, o reino de Deus. Logo na conversão de Paulo, Deus já anuncia para Ananias, o homem a que ele convocou para orar pelo apóstolo Paulo, que Paulo era um homem escolhido por Deus para levar o evangelho entre os gentios. E no capítulo 9 de Atos, no versículo 16, Deus já diz: e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Paulo, nós vemos que ele foi perseguido, ele foi preso, caluniado, apedrejado, muitas vezes dado como morto, abandonado, torturado. Esse homem, nas prisões, nas lidas e lutas diárias, ele enfrentou o frio, a fome, as pressões, afrontas, e em meio a tudo isso, ele permaneceu animado, encorajado, persistente, inabalável na sua obediência e serviço a Cristo. Curiosamente, Paulo, ele com Barnabé em Atos 14, 22, a Bíblia diz que ele andava pelas igrejas, encorajando os primeiros crentes a encarar o sofrimento como algo esperado. Paulo, já no início do seu ministério, da sua carreira missionária, ele já abria os olhos de todos os irmãos, principalmente da igreja do primeiro século, daqueles primeiros irmãos, que a vida cristã, como diz um autor, ela não é um parque de diversões, ela é um campo de batalha. Nós enfrentamos lutas, Deus não nos isenta da dor, do choro, da lágrima, do sofrimento. Pelo contrário, Paulo e Barnabé, ele ia àqueles irmãos, e a Bíblia diz em Atos 14, 22, que eles confirmavam os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, dizia eles,
nos importa entrar no reino de Deus. Paulo nunca negou isso a nenhum cristão, nunca escondeu essa verdade, e ele foi um exemplo disso. Desde o começo do seu ministério, como disse aqui, ele sofreu perseguições, desde o início até o último dia da sua vida na terra. Esse homem não teve folga, não teve alívio, ele foi perseguido por todos, mas jamais você vai ver Paulo desanimado. Quando você olha, por exemplo, no livro de Atos, você vai ver Paulo acabado de ser apedrejado em Listra. Ao invés de se prostrar, ele se levanta para prosseguir o projeto missionário. Quando ele foi preso em Filipos, ele orou à meia-noite, cantou hinos de louvores a Deus. Quando foi preso em Jerusalém, ele deu testemunho de maneira convicta diante do Sinédrio. Quando ele foi levado a Roma como prisioneiro de Cristo, ao invés de ficar ali entristecido, encabrunhado, depressivo, acabado, Paulo deu testemunho a todos os guardas da guarda pretoriana que o guardava. E por causa do testemunho da evangelização de Paulo em cadeias, muitos deles, os chamados da casa de César, tiveram um encontro com o Senhor e fizeram parte da igreja de Jesus em Roma. E isso Paulo está fazendo enquanto ele está sendo perseguido. O que motivava esse homem, que nós lemos que foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica e Bereia, muitas vezes chamado de tagarela, de impostor. Esse homem que diz que enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio a caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta. O que levou esse homem a se manter perseverante em seu chamado, em sua missão, em sua fé, encorajando outros a permanecerem firmes no Senhor? É sobre isso que eu queria meditar com vocês. Esse homem tinha firmes convicções, meus irmãos, não baseadas em sentimentos pessoais, mas em primeiro lugar, esse homem tinha convicções fundamentadas na palavra de Deus. Esse homem tinha experiência de sobra para compartilhar como muitas vezes ele foi consolado, não por homens, mas pelo próprio Deus. Paulo, ele destacou a Timóteo na sua segunda carta, que na primeira defesa dele em Roma, diante das autoridades, ninguém esteve presente com ele. Esse homem que evangelizou tantas pessoas, esse homem que formou tantos obreiros, esse homem que plantou tantas igrejas, quando ele estava fazendo a sua defesa, que estava em jogo a sua liberdade diante das autoridades romanas, ele diz a Timóteo que ninguém esteve presente com ele. Mas ao mesmo passo que ele diz que ninguém esteve presente, ele afirma: mas o próprio Senhor me assistiu e me fortaleceu. Aleluia! Esse homem, na própria carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias, é o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Ele reconhece isso, que quem o consolava era o próprio Deus. Esse homem tinha tanta convicção do que estava falando, do que estava vivendo, do que estava ensinando, que ele chega a dizer em Romanos, no capítulo 5, que foi lido aqui, que nós, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, os servos do Senhor, a igreja do Senhor, nós nos gloriamos em meio às tribulações, sabendo que ela produz. É a tribulação que produz a paciência, é a paciência que produz a experiência, é pela experiência que recebemos toda a esperança que vem do Senhor para a nossa vida. E onde há esperança, jamais haverá confusão. Quais as certezas que esse homem tinha? Esse homem que chega a dizer em Romanos, no capítulo 20, no capítulo 8, no versículo de número 28, que ele não se espantava diante das dificuldades, das tribulações.
Ele não culpava os outros pelas suas perseguições, mas antes ele tinha uma certeza, a certeza que todo cristão deve ter em seu coração, que todas as coisas, sejam elas coisas boas ou coisas más, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Quais convicções que esse homem tinha? A primeira delas, que eu li com você aqui no versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 4. A primeira convicção: porque nós devemos perseverar em meio à tribulação. Por que nós nunca devemos desfalecer, desanimar, pelo contrário, prosseguir, viver em obediência a Deus em qualquer situação. Em primeiro lugar, é porque nós desfrutamos da presença consoladora e assistencial do nosso Senhor em todo tempo e em todo lugar. Volte os seus olhos comigo no capítulo 4, no versículo 8 e versículo 9. Olha o que esse homem vai afirmar. Ele vai dizer assim: olha, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha essas 4 afirmações que Paulo vai fazer para nós. Diga assim comigo: atribulados, mas não angustiados. Irmãos queridos, vocês que estão aqui, você que está acompanhando de casa, não se engane. A vida cristã, ela não é indolor, pelo contrário. A vida cristã, ela é cheia de dores, cheia de contrastes, cheia de adversidades. Sabe por quê? Aqui não é o céu, meu irmão, nem muito menos o paraíso. Aqui nessa terra nós encharcamos os nossos olhos de lágrimas, nós ferimos nossos pés com espinhos, nós somos assolados, atribulados pela dor. Aqui nessa terra o nosso corpo adoece, nosso corpo enfraquece, ele se desbota, ele se gasta. Aqui a morte mostra sua carranca para nós, nós sentimos a dor do luto. É aqui que nós sentimos a dor da saudade, é aqui que nós sentimos a ausência dos nossos amados. A Bíblia vai dizer que é aqui que nós gememos, aqui que nós lamentamos. Mas olha o que Paulo está afirmando: nós somos atribulados, nós enfrentamos as pressões que vêm de fora, nós recebemos as más notícias, nós sentimos as dores que nos assolam. Essas são as coisas que nos acontecem do lado de fora. Porém, em Deus nós temos consolo, nós temos alegria, nós temos fortalecimento para continuar a jornada. Nós somos atribulados, porém não angustiados. Meu irmão, o salmista no Salmo de número 116, no versículo 3, no versículo 4, ele vai dizer assim: olha, os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu me encontrei em aperto e tristeza. O que é angústia? A angústia é o estrangulamento do coração, é a ansiedade, a inquietude, o sofrimento, essa tormenta que fica dentro de nós. Quantas vezes, pelas decepções, pelos problemas, pelas privações, pelas enfermidades, pelas dificuldades, sabe o que acontece com a gente? A angústia tenta se apoderar de nós. Acontece o que aconteceu com o salmista: cordéis de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderou de mim. Eu encontrei em aperto, em tristeza. Aí o salmista no versículo 4 vai dizer para nós o que ele fez diante disso. Eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. E no versículo de número 1 desse mesmo salmo, no Salmo 116, no versículo 1, ele abre o salmo dizendo que ele ama o Senhor, porque ele o ouviu a sua voz e a sua súplica. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo que quando as lutas o apertaram,
Quando as situações o sufocaram, o seu coração sentiu-se em aperto. A angústia chegou. Ele sentiu a opressão tão grande sobre ele, que ele chamou: as angústias do inferno se apoderaram de mim. Se o salmista ficasse olhando para as tribulações, para os apertos, para as pressões, para as dificuldades, para as decepções, para os tropeços, ele ia se definhar, ele ia se apodrecer, ele ia se deprimir, ele ia desejar mais morrer do que viver. Mas ele invocou o Senhor e o socorro chegou, a tristeza foi embora, a alegria se apoderou dele e ele foi renovado pelo Senhor. Paulo está dizendo que muitas vezes ele sofreu tribulação, ele sofreu perseguição, muitas vezes ele sofreu inúmeras dificuldades, mas ele disse: o Senhor me assistiu, o Senhor me consolou. Por isso ele está dizendo: sabe por que eu não desfaleço? Sabe por que eu não desanimo? Porque em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui hoje com o coração apertado. Eu não sei como é que foi seu dia, eu não sei como é que foi sua semana. Talvez você está olhando para frente, com as suas lentes aí um tanto embaçadas. Talvez a sua semana está começando nublada. Você está em aperto. As angústias estão querendo se apoderar de você, dizendo: desista, não há mais sentido em viver. Talvez os cordéis de morte estão querendo laçar você e dizendo: é hora de parar. Para você não há mais jeito, para você não há recomeço, o seu futuro será um desastre. Eu tenho uma boa nova para você. Aqui está o Espírito Santo de Deus. Ele é excelência em consolar, em avivar, em encorajar, em alegrar, em transformar e mudar todo e qualquer cenário, seja ele de morte para o cenário de vida, seja ele um vale de ossos secos para levantar um exército para a glória do nosso Deus. Por que você não pode parar, meu irmão? Porque muitas vezes nós somos atribulados, mas Deus não nos deixará angustiados. A tristeza pode chegar, pastor, o crente pode sentir-se triste, é óbvio, somos seres humanos. Mas Paulo disse: por que eu não parei? Por que eu não desanimei? Porque, embora atribulado, eu não permaneci angustiado. Olha o segundo contraste que ele vai apresentar para nós, versículo 8 ainda, capítulo 4, versículo 8 de 2 Coríntios. Perplexos, mas não desanimado. Meu irmão, a perplexidade é uma encruzilhada mental. Perplexidade é você ficar em dúvida diante do problema. Perplexidade significa estar assustado. Quem nunca se assustou com um diagnóstico? Quem nunca se assustou diante de um problema, uma dificuldade? Paulo disse muitas vezes, ele está confessando a sua humanidade, ele está abrindo o seu coração, ele está conversando comigo, com você, e dizendo: eu sou igual a você. Nós somos como Elias, homens sujeitos às mesmas paixões. Muitas vezes eu estive perplexo, mas eu não permaneci desanimado. Desanimado significa estar totalmente perdido, desesperado. Paulo está dizendo que ele poderia muitas vezes estar perplexo, assustado diante de uma situação, mas jamais ele perdeu a esperança no Senhor. Meu irmão, os nossos olhos continuam em Deus. Diz o salmista, no Salmo de número 125, que os que confiam no Senhor, eles são como o monte Sião. Ele não se abala, mas permanece para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais escura que a sua noite possa ser, por mais densas trevas que você pode se ver cercado nelas, creia que o teu Deus, o meu Deus, é o sol da justiça. Ele fará raiar um novo dia. Ele é Deus soberano que controla todas as coisas.
A minha vida, a sua vida não está na mão dos opositores, nem das circunstâncias, nem das dificuldades. Nós muitas vezes poderemos ficar assustados, mas jamais estaremos perdidos, desesperados, se nós confiarmos no Senhor. Paulo disse que muitas vezes nós podemos ser perseguidos, no versículo 9, mas jamais desamparados. Paulo, meus irmãos, ele reconheceu, ele se descrevia como um fugitivo caçado por seus adversários. Paulo reconhecia que muitos estavam ao seu encalço, é por isso que muitas vezes conseguiram prender. Mas na mesma história de prisão, nós vamos ver Deus o livrando da prisão. Muitas vezes eles encurralaram, fecharam a cidade, e Deus deu o escape, o livramento. E Paulo está dizendo, muitas vezes podemos ser perseguidos, mas tenha certeza de uma coisa: jamais estaremos desamparados. O Senhor está conosco, o Senhor nos assiste, Deus não nos abandona. O Senhor é aquele que diz em Isaías 43, versículo 2: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Entenda uma coisa, meu irmão. Todos nós, às vezes, queríamos ser livres das circunstâncias adversas, e muitas vezes Deus não nos livra delas. Perceba a promessa que Ele faz aqui: olha o seu povo, quando você passar pelas águas. Isso significa que muitas vezes nós passaremos por águas. E quando aqui Deus está falando de águas, muitos autores dizem que Ele faz o contraste entre águas e rios. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não submergirão. Águas falam de problemas pequenos, dificuldades pequenas. Muitas vezes enfrentamos problemas pequenos na vida. Deus está falando: eu estou contigo. Mas muitas vezes esses problemas não são águas rasas, esses são problemas que são chamados de rios. E Ele está dizendo: eles não te submergirão. Por que é que Paulo não parava? Porque muitas vezes nós podemos até ser perseguidos, mas Deus, Ele diz: você jamais estará desamparado. Meu irmão, não tente tomar as suas decisões só. Não confie, não se estribe no seu próprio entendimento, nem na sua própria força, nem tampouco nos seus recursos. Muitas vezes, como Tiago diz, traçamos planos, planejamos, desenhamos o nosso futuro, dizemos: amanhã sairemos, mudaremos, faremos isso e aquilo. Antes, com sabedoria, nós devemos entender: quem dirige a nossa vida é o Senhor. Se o Senhor permitir, é Ele que está no controle da nossa vida. A Ele nós devemos recorrer, a Ele nós devemos ouvir, porque você não está só. Você pode ser perseguido, mas o que fazia esse homem, que era tão perseguido, ao mesmo passo um homem que poderia estar tão decepcionado com aqueles a quem ele próprio ganhou para o reino de Deus? O que fazia esse homem que ao final da sua carreira estava praticamente sozinho, ao ponto de escrever para Timóteo, dizendo: venha ter comigo depressa, porque eu estou só, somente Lucas está comigo, Demas, amando o presente século, me abandonou, Alexandre o latoeiro me causou muitos males, venha ter comigo depressa. O que fazia, impulsionava, motivava, animava esse homem a perseverar, a servir, a obedecer e a encorajar outros cristãos? Esse homem que é oriundo de uma família comercial, de uma família até abastada, da cidade portuária de Tarso. Esse homem que agora, quando escreve a Timóteo a sua segunda carta, ele está numa prisão, dizendo para trazer-lhe uma capa e os seus pergaminhos, porque ele está desprovido até dessas coisas básicas. O que fazia esse homem a perseverar? Essa convicção, que ao seu lado estava sempre a presença consoladora, assistencial do Senhor em todo o tempo. E o último contraste que ele vai apresentar no capítulo 4, no versículo 9, além de dizer que muitas vezes nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, ele vai dizer: eu confesso,
Muitas vezes nós somos abatidos. Muitas vezes nós sofremos como se fosse uma rasteira pela situação. E nós chegamos até tombar na lona como um lutador. Muitas vezes nós somos abatidos. É como se você fosse tomado de surpresa por um golpe. E até você se recompor, parece que você fica assustado, não sabendo nem direito como reagir. Paulo disse: eu tenho uma certeza. Muitas vezes nós somos abatidos, mas jamais destruídos. Deus não nos deixará destruídos. Pelo contrário, Paulo, ele sabia e entendia que, embora para alguns as situações terrenas pareciam um desastre e um fim, Deus sempre tem um futuro glorioso para os seus filhos e para a sua igreja, meus irmãos. É por isso que nós devemos perseverar. Um autor comentando essa frase dele, abatidos porém não destruídos, ele diz que esse texto pode se aplicar aos duros, rudes e esmagadores golpes que parecem vir do nada sobre a nossa vida, como um diagnóstico de um câncer, como um acidente fatal, um ataque cardíaco, um terremoto avassalador. Pelo poder de Deus, porém, nós somos capacitados e não reagimos como muitos reagem, pensando que é o fim, mas pelo contrário, nós confiamos em Deus e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Diga assim comigo: abatidos, porém não destruídos. O Senhor está conosco. Quantos creem assim, digam glória a Deus. Meu irmão, o apóstolo Paulo irrompe em cântico em Romanos 8,35, quando diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Segunda razão pela qual Paulo não desanimava, e nós não devemos desanimar, é por causa da superioridade das coisas espirituais em face às terrenas e temporais. Leia comigo o versículo 16 desse mesmo capítulo que você leu. Paulo, ele vai falar: olha, por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompe, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Por que nós não desanimamos, meu irmão? Porque as coisas espirituais e eternas são incomparavelmente melhor e superior que as coisas temporais, terrenas e passageiras. Olha o que Paulo vai falar. Paulo vai reconhecer três coisas para mim e para você. Paulo vai reconhecer que o nosso corpo é fraco, que o nosso corpo se desgasta, que o nosso corpo sente dores, é falível. Ele vai falar de corrupção aqui, mas essa corrupção não é a corrupção de se entregar ao pecado, mas sim sentir os efeitos dele. O nosso homem exterior se corrompe. Diga assim comigo: o corpo é fraco, mas ele vai dizer: contudo, o espírito permanece renovado. Meus irmãos, enquanto o corpo exterior, ele sente os efeitos nocivos do pecado, que provoca dor, que provoca sofrimento, provoca desgaste, provoca desfalecimento. Paulo vai dizer: por que eu não paro? Porque embora o homem exterior se corrompa,
há uma obra poderosa de Deus acontecendo no homem interior. O espírito está sendo renovado, a alma está sendo alegrada. É por isso que a gente chega aqui, como muitas vezes eu cheguei, às vezes arrebentado, às vezes atropelado pela angústia, pela dor, pela enfermidade, pelo sofrimento, mas com as mãos levantadas, adorando ao Senhor. Sabe por quê? O homem exterior, ele se corrompe, ele se desgasta, ele se desfaz, ele é acometido pela enfermidade, ele sente a dor do luto, ele sente a dor da saudade, mas o homem interior é renovado, o homem interior é alegrado. O Espírito de Deus nos consola e nos alegra em todo tempo. Segundo contraste que Paulo vai apresentar, meus irmãos, é que o presente, ele pode se mostrar doloroso. Por que eu não paro? Porque o futuro, ele é glorioso. Olha comigo o que ele vai dizer no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Meu irmão, o presente pode se apresentar com aflições pesadas, contínuas, mas quando nós olhamos para a vida na perspectiva de Deus, da eternidade, nós vamos chegar à conclusão que o presente, as aflições momentâneas, elas são infinitamente menores, tanto em intensidade quanto em duração, em comparação com a glória que nos está reservada. Oh, meu irmão, eu sei que aqui a gente sofre, a gente enfrenta tudo isso que nós já acabamos de falar. Aqui lágrimas grossas rolam sobre o nosso rosto, mas aguente mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Não sucumba diante das ofertas do mundo, diante dos aparentes escapes de prazeres momentâneos. Não, tem uma certeza em seu coração: o futuro, o presente, ele pode ser espinhoso, o presente pode ser doloroso. Aqui deve haver renúncia, aqui deve haver perseverança, e muitas vezes por causa disso sofremos até pela obediência a Cristo. Mas o futuro, ele é um futuro glorioso. Nada se compara com o peso da glória que há de ser revelada aos filhos de Deus. Oh, meu irmão, olha esse homem enfrentando todas as dificuldades, mas ele está dizendo para nós, meus irmãos, no presente enfrentamos tribulações, mas no futuro estaremos na glória. Agora pode haver choro e dor, mas lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aqui a dor esmaga nosso corpo, aperta nosso peito, tira-nos o fôlego, mas lá a dor não mais existirá. Aqui gememos sobre o peso da tribulação, mas ali entraremos no gozo do Senhor, e nada mais nos separará. Meus irmãos, Paulo diz em Romanos 8:18 que os sofrimentos do tempo presente não são comparadas com as glórias por vir que há de ser revelada sobre os filhos de Deus. O presente pode ser doloroso, espinhoso, mas Deus tem um futuro de glória para a sua igreja. Persevere, meus irmãos, persevere. A terceira coisa que Paulo vai falar, porque que as coisas espirituais são muito superiores, é que ele vai dizer que tudo aqui agora são coisas visíveis, temporais, mas nós olhamos para aquelas que são invisíveis e eternas. Olha o versículo 18 do capítulo 4 comigo. Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não se veem, diga assim comigo, são eternas. Meu irmão, eu resumo esse terceiro ponto dizendo para você o que levou Abraão a peregrinar na terra da promessa como se estivesse em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó,
herdeiros com ele da mesma promessa. O que levou esse homem, que recebeu essa promessa maravilhosa do Senhor, a habitar em tendas e não reclamar, a perseverar, a caminhar servindo a Deus? Porque diz Hebreus 11, 9 e 10, capítulo 11, versículo 9 e 10, que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. O que levou Moisés a abandonar o Egito, a não se amedrontar com a ira do rei? O que levou Moisés a não se contaminar, a preferir sofrer com seus irmãos hebreus, em detrimento a todos os privilégios e glória que ele tinha no Egito? Porque diz a Bíblia em Hebreus 11, 27, que ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Oh, meu irmão, o que levou Sadraque, Mesaque, Abidnego? O que levou Azarias, Ananias, Misaías, Daniel, em meio à Babilônia, a não se corromper com todos os pecados, manjares e glórias da Babilônia? O que levou a eles perseverarem é porque eles se atentavam para aquilo que não se vê. Muitas vezes nessa terra, como diz o hino da harpa cristã, passarinhos e belas flores querem nos encantar, mas a certeza que temos é que são vãos terrestres esplendores, porque nós contemplamos o nosso lar. Persevere, meu irmão, porque as coisas espirituais são infinitamente superiores às coisas terrenas, passageiras e temporais. Persevere em Cristo Jesus. Persevere em ficar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes na vida diária e na caminhada terrena, você enfrentará e receberá inúmeras propostas e tentações. E essas tentações aparentemente te livrará, te dará um escape de um sofrimento presente, e você gozará de um prazer momentâneo. Mas diz a Bíblia que nós não nos atentamos para aquilo que é visível e terreno, mas nós nos atentamos para aquilo que é invisível e eterno, que Deus tem reservado para nós. Oh, meu irmão, é do céu que aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de lá que aguardamos Ele para a sua segunda vinda. É de lá que aguardamos novos céus e nova terra. É do céu que aguardamos a nossa herança, que Pedro vai dizer na sua primeira carta, que é incorruptível, é imarcessível, é incontaminada e que está reservada no céu de glória para nós. Persevere, por mais que os tempos apertem, por mais que a perseguição pode chegar. Existem irmãos nossos hoje, nos países chamados países da janela 1040, nos países que são governados por mão de ferro, por tiranos, governos que perseguem os cristãos. Existem muitos deles que estão sofrendo, perdendo a própria vida. Cristãos na Índia, cristãos na Coreia do Norte, cristãos na China, cristãos na Nigéria, em outros países, estão morrendo por amor a Cristo. Quando você lê livros de histórias da igreja, você vai ver que o imperador romano alimentava e divertia as multidões, fazendo sabe o que? Colocando irmãos nossos no meio da arena, e soltava leões esfameados da Líbia, os maiores leões que existiam na época, para despedaçar os nossos cristãos. Tudo isso porque eles se recusavam em se dobrar perante o imperador e reconhecê-lo como Deus. E a história diz que muitos deles reuniam pela última vez com seus filhos, e ali dobrados seus joelhos no meio do Coliseu, muitos romanos esbravejando, querendo sangue, querendo ver os leões despedaçá-los. E ali eles oravam ao Senhor dizendo: nós morreremos, mas daqui a pouco encontraremos com o nosso Senhor. Nós morreremos aqui, mas nós temos essa esperança. Qual a esperança? Os nossos olhos estão naquilo que é invisível e eterno.
Persevere. E a terceira e última razão, e eu encerro aqui, é porque Paulo tinha uma certeza inabalável do nosso destino final. A primeira razão pelo qual ele não desanimava é pela presença consoladora do Senhor em todos os momentos. Segunda razão é por causa da superioridade das coisas espirituais e eternas em detrimento das coisas terrenas e temporais. E a terceira e última razão que Paulo nos apresenta é por causa da certeza que ele tinha do nosso destino final. Só essa parte aqui daria todo um sermão, todo um ensino, porque Paulo vai falar sobre o nosso corpo de glória, a glorificação. Mas rapidamente, de maneira objetiva, olha a afirmação que Paulo vai dizer, depois de dizer que nós temos um corpo fraco, mas temos um espírito renovado, que temos um presente doloroso, mas olhamos para um futuro glorioso, que temos aqui coisas visíveis e temporais, mas nos atentamos para aquilo que é invisível e eterno. Agora Paulo vai mostrar para nós, meus irmãos, que mesmo diante do sofrimento nós não paramos, e também diante da morte nós não paramos. Por quê? Porque a morte na nossa vida não tem a última palavra. Paulo vai dizer que a morte para nós não é o fim. Paulo vai nos ensinar que a morte para nós não é o nosso destino final, que a sepultura gelada não é o nosso paradeiro final, pelo contrário. Ele vai dizer assim no capítulo 5: nós sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. E por isso também nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, há um tabernáculo não feito por mãos, esse tabernáculo é eterno nos céus. Repetindo o versículo, você precisa ter uma certeza de uma coisa, meu irmão. Primeiro, o que nós sabemos? Isso não é uma hipótese, isso não é uma sugestão, isso é uma afirmação gloriosa. Por que Paulo não tinha medo da morte? Por que como cristãos nós não temos medo da morte? Porque Paulo, ele olhava para esse corpo, meu irmão Paulo, e ele via esse corpo como uma tenda frágil, uma tenda temporária, terrestre, que habitamos aqui nessa terra. Mas ele falava assim: olha, nós temos a certeza que se esse corpo, se essa tenda se desfizer, há no céu um edifício, não construído por mãos humanas. Esse edifício é eterno nos céus. Calma que aqui Paulo não está falando de mansões celestiais. Paulo não está falando de qual casa você terá lá. Mas Paulo está falando do corpo de glória que você receberá. Você tem essa certeza. No versículo 3 ele diz assim, olha, no versículo 2: por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Paulo está dizendo: você pode gemer aqui na terra, você pode sofrer, e enquanto gememos, nós desejamos, nós aspiramos sermos revestidos por essa habitação celestial. Que habitação é essa, Paulo? É aquela que ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 15. É o corpo glorificado. Paulo diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, não, o reino dos céus. A carne e sangue não entrará lá. Esse corpo pecaminoso, ele terá que ser transformado. Esse corpo corruptível, ele terá que ser revestido de incorruptibilidade. E diz a Bíblia que no arrebatamento da igreja isso acontecerá. O corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O corpo mortal será revestido de imortalidade. O corpo terreno receberá um corpo celestial. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. Esse é o nosso destino final. Paulo vai dizer no versículo 4: porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos. Nós não ficamos aí desejando a morte, mas nós desejamos ser revestidos
para que o mortal seja absorvido pela vida. Oh, meu irmão, que você tenha esse desejo, que você tenha essa santa aspiração, que você viva para a glória de Deus em santidade, ao ponto de desejar: Senhor, não é que eu desejo a morte, não, nós vivemos animados, como ele disse no versículo 6, nós estamos prontos, mas olha, Senhor, eu tenho um desejo. Eu desejo que esse corpo seja revestido, eu desejo que esse corpo seja absorvido pela vida. Eu fico ansioso esperando o dia em que o Senhor buscará a sua igreja e esse corpo será transformado num corpo de glória. Quantos aqui têm essa esperança? E ele vai dizer: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que Paulo estava tão certo que isso aconteceria, e ele também está dizendo a você que você deve estar tão certo de que isso acontecerá, porque Deus, como garantia de que ele cumprirá a sua promessa, ele já nos deu o seu Espírito, já nos fez habitação do seu Espírito. E aqui a palavra penhor é a mesma que um anel de noivado. A presença do Espírito Santo na igreja é como se Deus tivesse colocado na mão da igreja o anel do noivado, dizendo: eu virei para as núpcias, eu virei para te buscar para o casamento. A presença do Espírito Santo em mim e em você é a garantia de que você receberá um corpo de glória, que você será arrebatado e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Aí Paulo diz: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Eu encerro essa mensagem dando 2 alertas a você. Alguma coisa tem tentado desanimar você? Algum problema tem enfraquecido você ao ponto de você pensar em parar a sua caminhada? Será que você tem gemido tanto por causa das dores, das dificuldades, das decepções, às vezes dentro da própria igreja, que você tem pensado: olha, eu acho que eu vou tentar sozinho, por um tempo com as minhas próprias pernas, mas se eu não conseguir também eu vou parar. Primeiro cuidado que você tem que ter. Primeiro, esse presente pode ser doloroso mesmo e será espinhoso, mas não desanime, persevere, mesmo em face dos maiores problemas e perseguições, porque o futuro da igreja não se compara. Essa leve e momentânea tribulação está produzindo para a igreja um eterno peso de glória que há de ser revelado. Muitas vezes você pode até estar atribulado, mas Deus jamais te deixará angustiado. Você pode ficar perplexo, assustado, mas Deus não te deixará desanimado. Ele sempre te trará uma palavra, um socorro certo na hora certa. Agora tome cuidado, porque a presença do Espírito Santo em mim e em você é a garantia de que você subirá ao encontro do Senhor. Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Quero conversar com você que está em casa, nesse momento de isolamento social, que você não teve a oportunidade de vir ao templo, rever seus irmãos, adorar a Deus junto na igreja. Como é que está a sua vida espiritual? Existem muitas pessoas que a fé dela, que a vida espiritual dela, depende de outros empurrar. Existem muitas pessoas que nesse momento de pandemia se perderam, se afundaram em pecados, no lamaçal do pecado, e desprezaram o penhor, a garantia que Deus deu à sua igreja, de que Ele glorificará a igreja, arrebatará a igreja, que é a presença do Espírito Santo de Deus.
A terceira e última coisa para encerrar. Paulo diz aqui no versículo 8, versículo 9, que nós desejamos ser agradáveis ao Senhor em tudo, quer estejamos presentes nesse corpo, quer estejamos ausentes dele. Sabe por quê? Versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ô meu irmão, sabe como é que é a vida do cristão? Olhando para o céu de glória e obedecendo a Cristo, e procurando servir a Deus com diligência, com temor em todo o tempo. Sabe por quê? Porque todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que as nossas obras feitas para a glória dele sejam provadas. Quais foram as nossas motivações em servir a Deus? Qual o galardão que nós receberemos das suas mãos? Como é que você tem servido a Deus? Que você possa refletir nisso e orar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero te servir em todo o tempo, da maneira que te agrada, para a sua glória, em nome de Jesus.